No ouvir e meditar de hoje, as catequeses do Papa Francisco sobre a oração. 13ª catequese, Jesus, mestre da oração. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Infelizmente tivemos de voltar a esta audiência na biblioteca. E isso para nos defendermos do contágio de Covid. Isso também nos ensina que devemos estar muito atentos às prescrições das autoridades, quer as autoridades políticas, quer as sanitárias, a fim de nos defendermos desta pandemia. Ofereçamos ao Senhor esta distância entre nós, para o bem de todos, e pensemos muito nos doentes, enquanto entram nos hospitais, já como descartes. Pensemos nos médicos, nos enfermeiros, nas enfermeiras, nos voluntários, nas muitas pessoas que trabalham com os doentes neste momento. Arriscam a sua vida, mas fazem-no por amor ao próximo, como uma vocação. Rezemos por eles. Durante a sua vida pública, Jesus recorre constantemente ao poder da oração. Os evangelhos mostram-no quando se retira em lugares isolados para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes. Contudo, elas testemunham claramente que mesmo em momentos de maior dedicação aos pobres e aos doentes, Jesus nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária, de voltar para o Pai e para o Espírito. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo, escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa da qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias, na madrugada ou durante a noite, Jesus mergulha na sua intimidade com o Pai, ou seja, no amor do qual toda a alma tem sede. É isto que sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. Num sábado, por exemplo, a cidade de Cafarnaum transformou-se num hospital de campanha. Ao pôr do sol, levam todos os doentes a Jesus e ele cura-os. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece, retira-se para um lugar solitário e reza. Simão e os outros procuram-no, e quando o encontram, dizem-lhe: todos te procuram. O que responde Jesus? Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Marcos 1, de 35 a 38. Com frequência Jesus vai além na oração com o Pai e além nas outras aldeias, em outros horizontes, para ir anunciar a outros povos. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas da sua missão. É um modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo afirma: quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Número 2607. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. Antes de mais, possui um primado. É o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer antes que o mundo desperte. Ela restitui uma alma àquilo que de outra forma ficaria sem respiro.
um dia vivido sem oração, corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida ou tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa na obediência à realidade e, portanto, à escuta. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana não se tornam obstáculos, mas apelos do próprio Deus a ouvir e encontrar quantos estão à nossa frente. Assim, as provações da vida transformam-se em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo as dificuldades, adquire a perspectiva de uma vocação. A oração tem o poder de transformar em bem o que de outra forma seria uma condenação na vida. A oração tem o poder de abrir um grande horizonte para a mente e de alargar o coração. Em segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. O próprio Jesus diz-nos: batei, batei, batei à porta. Todos somos capazes de orações episódicas que nascem da emoção de um momento. Mas Jesus educa-nos para outro tipo de oração, aquela que conhece uma disciplina, um exercício e é assumida no âmbito de uma regra de vida. A oração perseverante produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparados por aquele que nos ama e nos protege sempre. Outra característica da oração de Jesus é a solidão. Quem reza não foge do mundo, mas prefere lugares desertos. Ali, no silêncio, podem surgir muitas vozes que escondemos no íntimo, os desejos mais afastados, as verdades que nos obstinamos a sufocar e assim por diante. E, acima de tudo, Deus fala no silêncio. Cada pessoa precisa de um espaço para si, onde cultivar a sua vida interior, onde as ações têm sentido. Sem vida interior, tornamo-nos superficiais, agitados, ansiosos. A ansiedade faz-nos muito mal. Por isso devemos rezar. Sem vida interior, fugimos da realidade e também fugimos de nós mesmos. Somos homens e mulheres sempre em fuga. Por fim, a oração de Jesus é o lugar onde percebemos que tudo vem de Deus e para Ele volta. Por vezes, nós, seres humanos, acreditamos que somos senhores de tudo, ou caso contrário, perdemos toda a autoestima, vamos de um lado para o outro. A oração ajuda-nos a encontrar a correta dimensão na relação com Deus, nosso Pai, e com toda a criação. Por fim, a oração de Jesus consiste em entregar-se nas mãos do Pai, como Jesus, no Jardim das Oliveiras. Naquela angústia, Pai, se for possível, mas seja feita a tua vontade. O abandono nas mãos do Pai. É bom quando estamos agitados, um pouco preocupados, e o Espírito Santo nos transforma a partir de dentro e nos leva a este abandono nas mãos do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Amados irmãos e irmãs, redescobramos no Evangelho de Jesus Cristo como mestre de oração e coloquemo-nos na sua escola. Garanto-vos que encontraremos a alegria
e a paz.